sobre teologia própria ou teontologia, é o estudo da doutrina bíblica sobre o ser de Deus. E nós estamos abordando alguns assuntos, por vezes, entendidos como polêmicos, né? Estamos estudando sobre a soberania absoluta de Deus. Nós fizemos uma avaliação breve sobre a tensão bíblica, que nós chamamos de paradoxo, né? Ou antinomia, a tensão bíblica entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Abordamos alguma coisa sobre livre-arbítrio. Tenho certeza que todos aqui já estão capacitados. Se alguém um dia vier conversar com você a respeito de livre-arbítrio, a primeira coisa que você precisa perguntar é: o que você quer dizer com livre-arbítrio? Porque dependendo, nós também defendemos o livre-arbítrio, dependendo do que a pessoa entende, né? Depois nós entramos no eterno decreto, que é o tema que nós estamos tratando atualmente. E dessa feita nós estamos analisando uma série de textos bíblicos que talvez muitos tenham passado, feito a leitura e não percebiam essa tensão da soberania, da ação divina e, paralelamente, a liberdade humana, a responsabilidade humana. Então é muito importante que nós, reunidos como Igreja do Senhor, nos debrucemos sobre esses textos e assim nós podemos compreender que há essa tensão na Bíblia e tem coisas que permanecem encobertas. Deus não nos revelou todos os detalhes. Assim como há dificuldades em trindade, a dupla natureza de Jesus, a soberania absoluta de Deus e a liberdade humana é uma dessas tensões bíblicas que o Senhor mantém em mistério, está encoberto, pertence ao Senhor. Quizá na eternidade futura nós poderemos perguntar ao Senhor, né? Ou nós teremos entendimento pleno dessas questões. Mas o que os irmãos não podem esquecer são de algumas verdades bíblicas muito claras na Bíblia. A Bíblia diz que é verdade, Deus é absolutamente soberano. Então ele governa, ele controla todas as coisas. Não há uma molécula sequer, um átomo que se move sem que esteja debaixo da vontade soberana de Deus. E aqui nós aprendemos que até o mal, o sofrimento, a dor, a morte, tudo está debaixo do controle soberano, do governo absoluto, do governo supremo do nosso Deus. O que deve nos trazer descanso à alma. Porque todo esse mal, esse sofrimento, tem pessoas que sofrem com depressão, não é verdade? Depressão não é um mal terrível que assola a humanidade? Ansiedade, problemas físicos, câncer, quantas doenças, a morte, o luto, tudo isso, irmãos, está debaixo do controle de Deus. Então, ainda que não entendamos plenamente, isso nos traz descanso, porque as coisas não acontecem à parte da vontade de Deus. Deus está no controle. Então, nós precisamos ter isso em mente. Deus é soberano, ao mesmo tempo, nós somos livres, nós somos agentes livres, fazemos escolhas, tomamos decisões reais e somos responsabilizados diante de Deus, acima de tudo, pelas nossas escolhas e decisões. Toda maldade que praticamos, que cometemos, por pensamentos, palavras, ações, omissão, tudo isso, nós somos responsáveis. Nós responderemos diante de Deus. A nossa diferença como filhos de Deus, como cristãos, já que todos comparecerão perante o justo juiz, Jesus Cristo, a diferença é que o crente ele vai comparecer perante o tribunal de Cristo, não para que seja avaliado se ele é salvo ou não. Vai ser a questão de recompensa. Então, o que ele fez de bem, de mal, e aí ele ganhou ou perdeu recompensas, galardões. Essa é a diferença. Já aquele incrédulo que permanece impenitente, não se arrependeu, rejeitou a Jesus Cristo e a salvação pela graça mediante a fé, este comparecerá perante o grande trono branco, os livros abertos, e ele vai ter que baixar a cabeça e se submeter ao veredito, culpado, condenado eternamente. E ele vai aceitar porque ele vai ter plena consciência. Eu penso que isso é a coisa mais terrível
Você ter plena consciência por toda a eternidade de que você teve a oportunidade e rejeitou o chamado da graça, rejeitou o evangelho. E ter plena consciência de que você merece condenação, que você é um pecador, um miserável pecador. Condição mais terrível. Nós meditamos em Efésios 2:1 ao 3, né? Morto espiritualmente, escravo da carne, do mundo, do diabo e debaixo da ira de Deus. Essa é a condição humana. O homem não conhece a si mesmo e não conhece a Deus. E nós precisamos conhecer a Deus. Deus se revela. Deus se faz conhecido. A revelação de Deus, especialmente nas Escrituras Sagradas. E quando Deus se revela, você fica maravilhado com a sua grandeza, com a sua majestade, a sua santidade, a sua justiça, o seu amor, a sua bondade, a sua longanimidade. Você vai conhecendo quem é esse ser maravilhoso, o ser de Deus. E, ao mesmo tempo, quando eu me aprofundo no conhecimento de Deus, eu acabo buscando também autoconhecimento. Eu passo a conhecer a mim mesmo. E quando eu coloco Deus diante de quem eu sou, é desesperadora a nossa condição. Por isso que louvamos a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, o nosso coração, quando nós sabemos que Ele nos salvou por graça, porque Ele quis, porque Ele nos amou. Eu merecia ser condenado, eu sou miserável pecador. O problema humano não é só de comportamento, erros. O problema humano é espiritual, é um coração corrompido, corrupto. E Deus vem, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne inclinado a Deus, transforma as nossas vidas. E mais, irmãos, o processo está em continuação, é contínuo. Nós estamos salvos, somos salvos, estamos desenvolvendo a salvação no sentido da santificação, ainda lutamos contra a carne, contra as inclinações para o mal, e Deus nos ama. Romanos 5:8, né? Deus prova o seu amor para conosco, tendo seu Filho Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por pessoas boas. Jesus morreu, o Senhor Jesus morreu por pessoas miseráveis, vermes, pessoas abomináveis como nós. E olha, se terminasse aqui, meu Deus, todo mundo sairia aqui depressivo, né? Mas nós louvamos a Deus porque essa história, esse cenário tenebroso, todas essas trevas são dissipadas com a graça, a maravilhosa graça de Deus. Quando o Senhor vem na cruz, lugar de morte, lugar de perversidade, porque era o jeito mais terrível de condenação para o ser humano, de sofrimento, dor. E na cruz, aquele lugar terrível, é o encontro da justiça de Deus, punindo pecadores em Cristo, e do amor de Deus, reconciliando o pecador consigo. Que mensagem maravilhosa! Que mensagem maravilhosa, irmãos. Não deveríamos perder tempo com mais nada, sem picuinhas. A coisa mais gloriosa é adorar a Deus. Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Nós devemos permanecer olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque você não vai se decepcionar com Jesus. Você não vai ficar frustrado com o Senhor, com Deus. E isso transforma nossas vidas. E muda também o nosso modo de ver o nosso próximo. Então, nós continuamos aqui.
com mais alguns exemplos sobre teologia. Então, é permissão de Deus. Deus permite até um certo ponto. É a liberdade do peixe no rio. Vai, no aquário, para ficar mais limitado. O peixe tem liberdade no aquário? Tem, dentro do aquário. Essa é a nossa liberdade. Ela é limitada pela soberania de Deus. E não o contrário. Como muitas vezes alguns estudiosos defendem, não, Deus ele permitiu porque o homem é livre. Então ele decretou que o homem é livre, então o homem faz o que quer. Não. Assim você mitiga a soberania, o governo, o controle de Deus. Não. O homem faz o que quer até o limite estabelecido por Deus, porque Deus é soberano. A prudência do ser humano? Em que sentido que o irmão está falando? Liberdade, até um determinado ponto. Você tem que ser prudente para ultrapassar aquele ponto. Essa prudência, não sei se é isso que o irmão está querendo falar, o Lucídio, mas essa prudência é o temor de Deus. Quem tem o temor de Deus não extrapola os limites estabelecidos por Deus, que está revelado, é verdade revelada, vontade revelada. Agora, quem não tem o temor de Deus, não tem sabedoria, nós estamos vendo em Provérbios também, né? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A pessoa não tem o temor de Deus, ela não respeita limites. Vamos lá nas origens, Adão, Gênesis 3. A ordem era clara, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, era um teste. O homem tinha liberdade, ali tinha livre-arbítrio pleno. Mas ele podia pecar e podia não pecar. Ele acabou desobedecendo, pois foi influenciado pela serpente, Satanás, cedeu à tentação, desobedeceu a Deus, extrapolou o limite. Faltou essa prudência, faltou o temor de Deus. Porque o homem preferiu a autossuficiência, a independência. E é assim que nós somos, se não fosse Cristo em nossas vidas. Independência de Deus. Deus coloca limites. Não limites para nos tornar sem direitos, sem liberdade. Não, limites para nos tornar livres. Essas limitações que Deus estabelece é para que nós possamos desfrutar de uma liberdade verdadeira. Porque liberdade absoluta, repito, já falei e repito, só Deus tem liberdade absoluta. Quem não respeita os limites de Deus acha que é livre é o Rogério e depois o irmão Arsênio. Quem não respeita os limites estabelecidos por Deus acha que tem liberdade total, mas não tem, é escravo do pecado. Só faz aquilo que desagrada a Deus e que agrada a própria carne, o pecado. Bom, Rogério, espera só o microfone aqui, Júnior, para o Rogério. Pastor, falando a respeito de crimes, né? Por exemplo, uma criança que é estuprada, ou o pai que abusa da própria filha, e a filha é obrigada a viver com aquilo na cabeça durante anos. Que eu conheço uma moça que tem esse trauma até hoje. E aí a gente às vezes fica pensando, isso foi da vontade de Deus? Essa moça viver desse jeito, um estado miserável, sendo provocado pela desgraça do próprio pai, ou uma criança que é estuprada. Então, só de eu falar, já fico nervoso, né? E de pensar nessa situação. Agora, veja bem, Deus, ele que nem o pastor falou, ele permite isso, né? Será que o Estado também não se omite? Porque a pena de morte é bíblica. Romanos capítulo 1, a pena de morte é bíblica. Então, será que o Estado também não se omite? E deveria, eu acho que é da vontade de Deus que o Estado aplicasse penas rígidas para determinados crimes, onde essas pessoas deveriam ser punidas por esses crimes bárbaros. Então, é da vontade de Deus que o Estado se omita? Duas respostas. Mas Deus, é da vontade de Deus o estupro de uma criança pelo próprio pai? Duas respostas, sim e não. Intelectualmente falando. Calma que emocionalmente a gente tem um trato diferente. Então, irmãos, isso aqui que a gente está falando, nós temos, aí tem que ter essa prudência.
Você pode ter conhecimento intelectual, entender biblicamente a resposta, e a vontade de Deus é o seguinte, é sim, não. Não a revelada, a gente sabe que é errado. Pedofilia, estupro, abuso infantil, é errado e Deus deixa claro na sua palavra. Essa é a vontade revelada. Mas se aconteceu, é vontade oculta. Deus tinha algum propósito daquilo, senão ele não deixaria acontecer. Isso é intelectual. Mas o propósito é deixar aquele ser sofrendo pelo resto da vida. Pode ser. Então, vou repetir. Vontade de Deus é uma só. Está revelado que não pode, tanto que é condenado até pelos homens. Até o pior crápula é um crime hediondo. Para Deus também é um crime, é algo que ele diz, não faça isso. Mas, ao mesmo tempo, quando nós olhamos para a soberania, para eterno decreto, intelectualmente, olhando para a Bíblia, ao mesmo tempo também é vontade, porque senão Deus impediria, senão ele não é soberano. Então, se ele permitiu, não foi ele que fez isso. Foi o crápula que fez, que é responsável pelo ato hediondo. E ele vai ser responsabilizado perante os homens e diante de Deus. Mas Deus tinha todo o poder para impedir, irmãos. Por isso tem muita gente que emocionalmente não aceita Deus, vira ateu, agnóstico. Porque se Deus é todo poderoso, como é que pode existir o mal? Se ele é totalmente bom, depois a gente vai falar depois, não vou adiantar não. Se ele é todo poderoso, ele podia impedir o mal. Se não impediu, então ele não é totalmente bom. Se ele é totalmente bom e existe o mal, então ele não é todo poderoso. Mas não é assim que funciona. Agora, pastor, um nó na cabeça da gente. Aí o que acontece? Há tempos atrás existiam os grupos de extermínio da própria Polícia Militar, que inclusive eu tenho um amigo meu que participou disso durante muito tempo, e que ele ficou muito frustrado com os crimes que o Estado não punia. Deixa eu te interromper, que essa é a segunda parte, né? Ele falou da questão da pena de morte e o Estado com leis brandas. De fato, quem estabeleceu pena de morte é o próprio Deus. Agora, quem estabeleceu também os governos foi o próprio Deus. Isso é expressão de graça. Os governos, representantes, o poder é dividido, tem esferas de soberania diferente. A esfera de soberania, de poder espiritual da igreja é uma coisa, do governo civil é outra. E um não pode interferir no outro. A igreja pode influenciar. Agora, o Estado não pode interferir no poder espiritual, na questão da igreja. Então, quando o Estado ele é fraco, o que a gente pode fazer, por exemplo, esse ano é ano de eleição. Tem que trocar os nossos representantes. Tem que trocar. Não é culpa de Deus. Somos nós que votamos mal. Somos nós que colocamos maus representantes e que permitimos... A irmã, só um minutinho, que tem alguém que ia falar lá atrás. É o irmão Arsênio. A irmã fica na sequência. Então, pena de morte. Se houvesse previsão de pena de morte no ordenamento jurídico brasileiro, e existe só em tempos de guerra no Código Penal Militar, mas em tempos de paz, não. Se houvesse, nós cristãos apoiaríamos, desde que houvesse ampla defesa e contraditório, um julgamento justo. O que é bem difícil o homem fazer, né? Mas, enfim, ali é a expressão da graça de Deus, a presença de poder judiciário, executivo, legislativo, né? Deus, ele concentra todo o poder. Aí ele delega poder. Então, as pessoas, os poderes, os poderosos, têm parcela de poder para limitar o mal. Então, o governo, Romanos 13, o governo, a Bíblia diz o que o governo tem que fazer. Punir os que praticam mal, é isso que tem acontecido, e proteger e honrar os que são pessoas de bem. Isso é claro na Bíblia, é isso que Deus espera de um governo. Todos vão responder perante Deus. Agora, o que nós fazemos? Além de orar pelas autoridades, como está na Bíblia, devemos orar pelas autoridades, inclusive para ter paz. Nós devemos orar e, na hora de votar, votar de maneira consciente, não ideológica. Não porque eu não gosto de A ou de B. Qual é o menos pior? Eu sempre olho assim, quem é o menos pior? O que está mais alinhado com a vontade de Deus. Porque perfeito não tem. Irmão Arsênio, depois a irmã Gil. Os irmãos falou que é tudo permissão de Deus. Então, Deus permitiu que o homem comesse da fruta.
Então, o inimigo, ele faz coisas que Deus não permite. Por exemplo, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha abundância. O inimigo de Deus, ele faz só coisas erradas. Ele faz coisas que Deus não permite. Por isso que existe o mal. Deus não criou o mal. Olha a contradição que o irmão Arsênio está propondo. O inimigo, porque senão a soberania estaria nos agentes livres. Seja no... eu não, olha a cena. Deus aqui, não, eu não quero que façam o mal. Não, eu sou mauzão, sou malvadão, eu vou fazer e faço. Poxa, mas eu não queria. Não, o nosso Deus é um Deus soberano. Se ele falasse não, acabou. Então ele permitiu que o mal acontecesse. Então eu corrigiria essa proposição do irmão no sentido de Deus permite o mal, sim. Não é que Deus não permite o mal. A vontade revelada, ó, não roube, não mate. Essa é a vontade revelada. Isso Deus mostra para nós. A moralidade, o padrão moral, Deus estabeleceu. Não faça o mal. Seja santo. Está tudo claro, está revelado. O homem desobedece isso? Sim. Anjos maus desobedeceram? Sim. O que mostra que era permissão de Deus. Era da vontade permissiva de Deus. Então Deus permitiu que o homem comesse a fruta. Certamente, senão antes da fundação do mundo ele não teria nos escolhido. Não teria feito plano de redenção antes de o mundo vir à existência. Então, nesse caso aí, nem o homem nem a mulher não são culpados. Não, então o irmão não entendeu o que eu falei. Ao mesmo tempo que Deus ele permitiu, decretou isso, Deus é soberano, ao mesmo tempo o homem é responsável. Tanto que a morte veio. O salário do pecado é a morte. Então o homem é sim responsável. E essa é a nossa dificuldade, manter as duas verdades. Eu vou terminar essa série de aulas e muitos vão continuar com a mesma dúvida. Vão falar, o pastor está maluco, está estudando lá, ficou doido. Não estão entendendo que são duas verdades da Bíblia. O Silvio fala assim, tem que manter as duas, irmão Arsênio e toda a igreja. Deus é soberano, se aconteceu é da vontade deles, ainda que permissiva. Mas ele também tem a questão de outra verdade, a liberdade humana, e o homem é sempre, o homem e os demônios, os anjos maus, são sempre responsáveis pelos atos maus. As duas coisas são verdade, não dá para anular uma para proteger outra. Tem que manter as duas. Silvio. É a Gil, desculpa, depois o Silvio. Eu falei para o Macaco, eu até esqueci. Não, porque a gente esquece da morte de Jesus na cruz, né? Uhum. E aquela morte, ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Foi uma morte muito cruel, né? Então, tudo o que acontece, esses mal todos que acontecem, a gente tem que lembrar disso, né? Deus nos libertou de tudo. E só nós temos que passar por esse momento, né? Mas nunca devemos esquecer da morte de Jesus na cruz. E é isso que é a placa. Eu estou falando aqui da parte intelectual, mas o emocional, olha... Primeiro, irmãos, deixa eu falar uma coisa na prática. Vocês conversam com pessoas que estão em sofrimento. Nunca trate desses assuntos intelectualmente com quem está em sofrimento. Você quer ver um crente sem noção? O crente sem noção é aquele que vem o irmãozinho, irmão, estou desesperado, meu filho está nas drogas, meu filho está perdido, já foi internado várias vezes. Aí o crente sem noção, ele faz o quê? Fica em paz, é da vontade de Deus, ele decretou. Esse é o crente sem noção. Ninguém pode fazer isso. É mentira isso? Não é mentira, mas é assim que se fala. Entenderam o intelectual e o emocional? O pastoral não de pastor, de cuidado. Você sabe disso, que Deus permitiu, que é decreto, é vontade, Deus tem propósito, tal. Você não usa isso quando você vai lidar com o ser humano no sofrimento. Então, a gente tem que parar de deixar de ser sem noção. A pessoa está sofrendo, você abraça, você chora junto, você ora por ela. Vamos orar. Eu compreendo a sua angústia, a sua dor. Olha a diferença. Mas você intelectualmente sabe de tudo isso que a gente está aprendendo aqui. Entenderam a diferença? Quando a gente tratar do problema do mal, eu vou aprofundar nisso. A questão intelectual que vocês já estão vendo e a abordagem pastoral, de cuidado emocional. Portanto, eu já adiantei aqui, não sejam sem noção. Olha, eu sei que na Bíblia Deus ele decretou, você nem eleito por isso que você está sofrendo. Meu Deus, para de ser sem noção, crente.
Ou então vai se converter. Não pode agir assim. Não pode. Intelectualmente é uma coisa. Tem um monte de ateu, agnóstico, cético, livres pensadores, pessoas que rejeitam a fé por causa disso. Elas entram nessa loucura aqui intelectual, elas não compreendem que... E você tem essa mensagem poderosa do Evangelho. Você não vai ficar falando dessa questão de eleição, predestinação, eterno decreto. São coisas que a gente vê na Bíblia. Mas como é que a gente traduz isso no cuidado, no trato pessoal, emocional? Você vai lembrar do aspecto que Jesus, o próprio Deus, ele mergulhou no sofrimento. Jesus sofreu a ponto de, na hora do Getsêmani, o suor dele era gota de sangue, irmãos. Ele foi açoitado, coroa de espinho. Imagina os espinhos furando aqui a têmpora, a cabeça do Senhor, derramando sangue. Cravos nas mãos, dos pés. E suportando todo o pecado da humanidade. É isso que você tem que falar para a pessoa que está sofrendo. O estado eterno não haverá mais morte, miséria, dor. Esse é o plano de Deus. Ah, mas você está questionando porque Deus usa o mal para atingir os propósitos dele? Aí, irmãos, eu me submeto. Eu já sofri bastante com isso também. Você medita, meu Deus, não pode. Não pode. O amor de Deus é incompatível com o sofrimento, com a dor, com o inferno. Como assim condenar eternamente, vaso de ira, filho da perdição? Deus criou para lançar no inferno eternamente. Está na Bíblia. Entendem? Agora, a gente não vai falar intelectualmente, tratar com uma pessoa que sofre. Nós vamos cuidar da pessoa. Às vezes não precisa nem abrir a boca. Terapia dos amigos de Jó. Ele faz Bildad e Zofar. Uma semana em silêncio, chorando junto com Jó. Isso você abençoa a pessoa. Às vezes a gente não tem sabedoria para abrir a boca e falar. Alguém ia falar, Silvio. Acho que é uma questão que ilustra bastante isso aí. 2 Samuel, capítulo 24, quando o Senhor decidiu um juízo, né, contra os israelitas por causa do pecado. E aí o versículo 1 diz assim, o capítulo 24, tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. O texto está dizendo, né, que o Senhor incitou Davi contra os israelitas e para começar esse juízo ele levantou esse censo, né? Agora lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz assim, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. São vários textos, né? Sempre nessa ideia. Nós não podemos negar o que está na Bíblia. E o problema é quando você se limita à racionalidade humana, que é imperfeita, afetada pelo pecado, limitada, e quer compreender a profundidade da grandeza e da majestade de Deus. Eu sou mais ficar aqui com Paulo, aqui, ó, Romanos 11, né? Quando você se depara com tantos mistérios. Romanos 11, 33 ao 36, para encerrar. Alguém ia falar mais alguma coisa? Que aí eu vou encerrar aqui com a doxologia. A gente pode fazer isso. Sempre que tiver assunto difícil, a gente vai adorar a Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe.
Eu sei, irmãos, não são assuntos fáceis. Mas, por favor, tenham esse discernimento. O aspecto intelectual, uso da razão, estudo da Bíblia, da teologia. E o aspecto emocional, pastoral, de cuidado. Não seja um crente sem noção. Seja um crente fiel. Que sabe que há tempo para tudo, Eclesiastes. Há tempo para tudo. Aqui é o nosso tempo de estudo. E é o tempo de dúvidas, igual o irmão Arsênio, a irmã Gil, todos aqui participando, é assim mesmo. Todos nós temos dúvida. Vamos trabalhar as dúvidas. Mas saiba que tem coisas que eu também não vou conseguir ajudá-los, porque são mistérios, são encobertas. São encobertas. Agora, guardem aquilo que é essencial, que a gente já entrou em vontade de Deus, né? Exatamente, essa vontade oculta é a vontade decretiva do decreto. O que Deus decretou é a vontade plena, absoluta, suprema. Vai acontecer e ninguém nada pode frustrar. Já a vontade revelada é vontade de Deus, é aquilo que nós conhecemos, está na palavra, os princípios morais, o padrão de moralidade, o que pode e o que não pode, o certo e o errado. Por isso que o homem é indesculpável. Indesculpável. Deus, ele fala o que pode e o que não pode. E pela criação, segundo Romanos, nós vemos alguns aspectos dos atributos de Deus. Nós somos indesculpáveis. Até o índio lá no local isolado, um índio que não tem contato com civilização, isolado, e pratica o infanticídio, ele é indesculpável. Ele é animista, ele crê em espíritos da floresta, da selva, nasce gêmeos, ele mata lá porque diz que é indesculpável. Indesculpável. E vai ser responsabilizado. Não é assim? Os pais aí não sabem que os filhos... Você não precisa ensinar o filho a mentir. O filho pequenininho já sabe manipular a mãe. Já sabe manipular o pai. É maldade, já está na natureza, está encrunhado. Não põe o dedo na tomada. O moleque, você virou as costas, ele vai lá e está grudado lá tomando choque. A natureza humana. Mas nós adoramos a Deus. E é isso, é aqui que está a beleza, irmãos. Porque apesar de tudo isso, muitas coisas não compreendemos, Deus faz tudo perfeito. É obra perfeita. Nós podemos não compreender na plenitude agora, até porque vivemos sob efeito do pecado, nesse mundo hostil, tenebroso, mas haverá o dia que nós vamos ter pleno conhecimento e seremos parecidos, semelhantes à estatura de varão perfeito. Hoje nós olhamos como por reflexo, mas um dia nós vamos conhecer plenamente. Vai passar tudo, viu, irmão Rogério? Eu sei que é terrível, vocês imaginam, né? Que a gente já viu aí nessa vida. Mas a minha confiança está no Senhor e na sua palavra. A nossa confiança está no Senhor e na sua palavra. Pai, nós te louvamos e bendizemos. Muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso e nos prostramos diante da tua grandeza e majestade. Às vezes não compreendemos e, de fato, há mistérios encobertos aos nossos olhos, ao nosso conhecimento, mas nós nos rendemos à tua sabedoria plena, ao teu agir, ao teu mover. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e que nada pode nos afastar do amor do Senhor e que o Senhor tem pensamentos de paz para a sua igreja e para o seu povo. Muito obrigado, Senhor, porque podemos confiar em Ti, porque o Senhor é soberano. A decisão, o destino de nossas almas não está nas nossas mãos, mas nas mãos do Senhor. Somos gratos, no nome de Jesus. Amém.